Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo, Mensagem à Laodiceia. Vamos entender de acordo com a palavra de Deus, amém? O que Deus está querendo nos mostrar, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia e pelo pão de cada dia. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia e o maná que o Senhor derrama sobre a minha casa e na casa dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, Senhor, ouvindo as tuas santas palavras. Bendito seja o teu amor e a tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor nosso Deus, por deixar o Espírito Santo nos guiando aqui a toda a verdade. As tuas santas palavras, que seja sussurrada no nosso coração, nos fortalecendo nesse último estudo dessa semana, mensagens à Laodiceia, a tua igreja, a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, irmãos, muito bem. Mensagem à Laodiceia. Essa é uma mensagem para, vou colocar assim, para todo cristão, ou para os assembleianos, os adventistas, mas especialmente adventistas também. Mas é para todo cristão no tempo do fim. São todos. Tá bom? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim. E uma vez lido a epístola perante vós, providencie, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e dos Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para cumprides. Saudações, né? Ele fala, e do próprio saudação do próprio punho. Paulo lembrava, né? Ele fala, lembrai-vos da minha algemas, a graças seja convosco, Paulo diz, aqui no verso 18. Queridos, isso é uma carta que Paulo está mandando aos colossenses, mas ele está preocupadíssimo com o povo de Laodiceia. E manda que leva até o povo laodiciano também. Veja que Paulo estava, que essa carta aos Colossenses aqui fosse lida também em Laodiceia, como eu falei, mas, porém, essa carta não foi preservada, não chegou até nós. Mas ele queria que essa carta fosse lida também aos Colossos. Amados, minhas queridas irmãs, Paulo se comunicava com as igrejas através de cartas, quando ele não podia estar lá. Hoje nós temos, meu irmão, a tecnologia a nosso favor. A tecnologia, nós vivemos um mundo globalizado, tá? E temos que fazer o trabalho missionário de Deus usando a Bíblia e também a mídia, usando os vídeos, né, do YouTube, usando também tudo que for possível para alcançar as pessoas através do Evangelho. Pregando e anunciando a palavra de Deus.
para preparar um povo para a segunda volta de Jesus. Hoje nós temos a capacidade, não que Paulo tinha. Paulo era através de cartas ou boca a boca, ou andar 21.500 quilômetros que nem ele andou. Paulo, que nem nós já falamos e nós já sabemos, Paulo foi apedrejado, açoitado, preso, naufragado. Paulo passou fome. Queridos, se escondendo das pessoas que queriam matá-lo, por causa que ele pregava o Evangelho de Cristo. E hoje, meu irmão, você vê pastores chegando na igreja com ar-condicionado, dizendo para o povo que está cansado, que é uma correria enorme. Chega falando, irmãos, que correria, que canseira, essa semana foi dura. Andando num carro com ar-condicionado, para cima e para baixo. Carregando uma Bíblia na mão, e tem deles que nem a Bíblia leva, que nem eu já vi. E dizendo que estão cansados. Imagina se fosse na época de Paulo, como que ele seria? Mornos, quente ou frio? O que você acha aí? Queridos, nós temos uma tecnologia. Vocês estão me vendo através do canal do YouTube. Aproveite isso, compartilhe com as pessoas, se mostre ser um pregador. Quando você compartilha com as pessoas, você está se mostrando que você também é um pregador. Mesmo que você não saiba pregar. Hoje nós temos essa facilidade da internet, queridos. Imagina se Paulo tem isso na mão. O homem escreveu quase todo o Evangelho. Se Paulo fica mais um pouco vivo, ele escrevia era tudo. Imagina se ele tem isso, esses recursos que tem hoje na mão, que nós temos na nossa mão. Pastores cansados. Diz que está exausto. Para carregar um livro na mão que é a Bíblia. Meus amados, Paulo se comunicava através das igrejas, através de cartas. Hoje nós temos esse privilégio da tecnologia, tá? Quando você lê também Colossenses capítulo 2, versículo 1 a 3, quando você pega Colossenses capítulo 2, versículo 1 a 3, você vê lá que Paulo fala da preocupação dele pela igreja de Laodiceia. Por quê? Né? Paulo estava tão preocupado com Laodiceia, com os laodicianos. Porque naquele tempo ela já era morna espiritualmente. Queridos, as águas que descia ali de Herápolis, da cidade de Herápolis, que era uma fonte de água quente, fervendo, termais, se tornou um lugar turístico, até hoje, pelas suas fontes de águas termais, tá? Essas águas desciam fazendo, né, percurso bem longo, muito longo, até chegar à cidade de Laodiceia, onde elas já chegavam ali mornas. É por isso que Deus falou, tu não és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de te vomitar. Quando essas águas chegavam ali de Herápolis, ali pela estrada, pelo canal, até a cidade de Laodiceia, ela já chegava morna.
tá? E Laodiceia é conhecido como a cidade das águas mornas, sabia? Então a água morna produz o que, meu irmão? O que a água morna produz em você quando você bebe ela? Náusea, vontade de vomitar. Né? Não é isso? É por isso que Deus falou, né? Tu és morno, estou a ponto de te vomitar. Não és quente nem frio. Perigosíssimo essa palavra que o Senhor falou. Você não é quente nem frio. Paulo estava preocupado com a vida de Laodiceia, mas Jesus também estava preocupado com Laodiceia. Porque lá em Apocalipse ele fala isso aí. Tu não és morno, nem quente, nem frio. Pessoas dentro da casa do Senhor mornas. E nem é quente, nem fria. Você percebeu? Pessoas que não estão nem aí. Às vezes está lá e quando dá 1 hora de pregação, estão tudo doido para ir embora. Pessoas que ficam com o celular ligado dentro da casa do Senhor na hora que está pregando, na hora que está chegando, nos louvores. Eu tenho presenciado isso muito. Não consegue ficar sem o celular desligado, sem o mundo na vida dele, impregnado na vida dele, nem 1 hora para falar com o Senhor. A igreja reunida, Laodiceia morna. E o Senhor falou, tu não és quente nem frio, antes fosse. Porque tu é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Jesus também estava preocupado com Laodiceia. Veja a carta que Jesus escreveu em Apocalipse 3,14, irmãos. Veja que Jesus disse, você não é quente nem frio. Isso é muito mal, isso é muito grave, essa palavra que o Senhor falou, é muito mal, pega muito mal, muito grave. Tá? Você não é um ateu, né? Na verdade, você não é um ateu, um incrédulo total, mas você também não é um crente fiel, fervoroso. 1 hora está com o pé na igreja, outra hora está com o pé fora da igreja. E aí se batiza mais de 10 vezes. E quando fala 1 hora com o pé fora da igreja, é no tudo. É você abominando o mundo. O que dirá das modas de roupa, hein, meu irmão? Hein, minha querida irmã? Como é que você se veste? Porque a roupa diz quem você é. Como é que você se apresenta diante de um cristão ou de um povo, pior, que não é cristão, você se dizendo cristão? Quais as suas vestimentas? Qual é o teu vestimento, o teu linguajar, meu querido irmão? Como que você se expressa? Você é morno? Você é frio ou você é quente? O povo de Laodiceia era um povo assim. Nós somos assim. Nós somos a igreja de Laodiceia, a última igreja. Que Jesus está preocupado com essa igreja. Por isso que ele escreveu a sua carta para ela. Tá? Amados, queridos irmãos, isso não pode se aplicar a nós. Temos que ser aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Essa que é a verdade. Queridos, fala que a cidade, também aí, quando você lê a carta aí que Jesus deixou, né, para nos corrigir, de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, vamos ler, vai. Já estamos aqui mesmo, né? Não custa nada.
né? Bíblia na mão, Deus no coração, né? Deus está falando para as igrejas de Laodiceia, tá? Vamos ver aqui, né? Deus também nos revela aqui grandes coisas para nós, né? Grandes coisas para nós. E quando Deus revela isso para nós, né? Nós temos que compreender que Deus está preocupado com você. Deus está preocupado comigo. Você está entendendo, meu querido irmão? Ele fala, o anjo da igreja em Laodiceia escreve. Isso é uma carta do Senhor. É Jesus dizendo. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Palavras duras. Para nós, que somos de Laodiceia. Pois diz, estou rico. Olha que nós falamos. Olha como que é Laodiceia. Pois diz, estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. E nem sabes, Deus falou. Tu nem sabes que tu és pobre, nu e cego. Né? E miserável. Ele fala, pois dizes tu, rico e abastado, não precisas de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Terrível, terrível. Aconselho que te de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecerdes, né? Vesturas brancas, para que te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Que ele falou que repreende até os que ama. Meu irmão, isso é um tapa na cara dos laodicianos de hoje. Era na época e é hoje. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependente. Que maravilha, né? A carta que Deus deixa aqui para nós. E ele ainda continua, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está do lado de fora. Ele está batendo. Olha, Jesus está se humilhando para você e para mim. Jesus está querendo que entrar na nossa vida, no nosso coração. Ele quer que você abra essa porta, tire esse coração de pedra. Jesus está no frio, na chuva, se humilhando ainda. Vê de nós ir atrás dele, ele que vem atrás de nós e fala, ei, estou na tua porta e bato. Abre para mim. Deixa eu entrar. Eu cearei contigo e tu comigo. Qual é o teu problema, meu querido irmão? Ou minha querida irmã? Tu não entendes a palavra do Senhor? Sabe o que ele fala? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci
e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda te convida a sentar com ele. Ainda te convida. Veja que Jesus disse: você não é quente nem frio. Isso é muito mal. Muito grave. Queridos, eles ainda falam que essa cidade era rica. Aqui Jesus disse, rica e orgulhosa, né? E disse que não precisava de nada. Essa cidade ela foi destruída num terremoto. E eles não aceitaram o auxílio de ninguém porque era tudo rico. E reconstruíram a cidade. Eles eram ricos. Não precisava de auxílio de fora. Tá? Orgulhoso. Aqui está a condição. As condições de Laodiceia. As condições de Laodiceia de hoje, como que é? Amados, essas são as nossas condições, viu? Hoje. Da sua igreja e da minha também. Mas a condição da igreja é essa. Somos cegos, né, pobres e nus. Não conseguem enxergar ainda. Sabe, está cheio de escama dentro dos seus olhos. Ainda não foi, ainda não caiu ainda tudo. Como tem gente orgulhoso dentro da igreja. Como tem gente prepotente, soberbo. Pessoas que lutam para ter um cargo dentro da igreja. E se for preciso, prejudica até o próprio irmão, que nem eu já vi e já presenciei. Para ter o cargo. Essas são as condições de Laodiceia. Pobre, cego e nu. É por isso que Jesus estava aconselhando você, meu irmão, e você, minha irmã, nessa carta. Tá? Amados, embora a igreja seja arrogante, Jesus está do lado de fora, querendo entrar, batendo na porta. Embora seja assim. Você vai abrir ou não? Qual é o teu problema aí? Você vai abrir ou não para Jesus? Vai abrir esse coração ou não? Você vai parar com esses pecados pequenininhos, escondidos, sim ou não? Você vai parar de vestir essas vestimentas aí coladas no corpo, mulher? Sim ou não? E você, homem? Como é que está o seu linguajar? Como é que está onde você anda? O que você tem produzido? Para refletir no seu rosto o rosto de Jesus. Embora a igreja seja desse jeito, arrogante, pobre, cego e nu, né? Jesus está lá fora querendo entrar. Você vai sair desse mundão ou não vai? Por que você chega na casa do Senhor, tem que estar com o celular ligado, vendo coisas que deveria estar prestando atenção na palavra do Senhor? Nenhum dia só que você tem para ficar com ele. Na semana. Você não tem a semana toda? Qual é o teu problema? Você vai ou não vai largar o mundo? O povo de Laodiceia é namorado do mundo. Só que você toma cuidado com uma coisa. Jesus falou que o mundo já há do maligno. Nós não somos daqui. Nós temos uma fonte que jorra água diariamente do outro lado do rio. Uma nova terra e novo céu que ele nos prometeu. Aqui está o apelo, meu querido, de Deus para você e para mim, viu? Porque todas as nações, todas as igrejas estão bebendo vinho de Babilônia. Todas. Tá? Apocalipse 18 é a missão de Deus para você agora no tempo do fim. Porque todas as nações estão bebendo vinho de Babilônia. E é por isso que o Senhor diz
Sai dela, povo meu. Porque nosso Deus vai fazer novas todas as coisas, como ele disse. Porque a palavra do nosso Deus é fiel e verdadeira, meu irmão. Ele falou, ele cumpre. Agarre a essa promessa e seja salvo em Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Jesus está voltando. Você não está percebendo o que está acontecendo no mundo? Por que você não está percebendo? Sabe por quê? Porque você não está frio nem quente. Você já está morno. Você não está se ligando no que está acontecendo. Você não está prestando atenção na parábola da figueira. Você não está prestando atenção na parábola das 10 virgens. Você está preparado? Está com bastante azeite? Jesus está chegando. Não prestou atenção como o mundo está? Você não notou nada que o ar está diferente, as coisas andam diferente? Você não prestou atenção na preparação do anticristo para uma nova ordem mundial? Que ordem é essa, queridos? Que a paz do Senhor esteja com você onde você estiver. Que Deus tome conta de você. Mensagem a Laodiceia. Você queira ou não queira, você é um laodiciano. Você queira ou não queira, porque depois dessa igreja não tem mais igreja não. Vem ao fim. Acaba tudo. Mas lá no fundo do túnel há uma luz. De Apocalipse capítulo 21. Tem um túnel aqui, ó. Né? Mas também tem uma luz. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e lhes serei Deus, e eles serão meus filhos. Quanto, porém, presta bem atenção, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, idolatras, e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, ao saber, a segunda morte. Aqui pode incluir contra todos os mornos, os mornos, que não é quente nem frio. Amém? Está aqui a esperança. Essa é sua esperança. Você quer ou não quer uma terra desse jeito? Você quer continuar aqui? Pois eu vou te decepcionar. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, queridos. O fogo vai lamber tudo isso daqui. E se você estiver aqui com seus pecados escondidos, sem confessar, você vai junto. Você quer ou não quer atravessar o rio? E para o outro lado, na terra nova, essa terra que ele prometeu? Que o Senhor tome conta de vocês, que vocês tenham um bom final de semana, com a graça do nosso Senhor. Amém? Vamos ver o que nós vamos passar amanhã. Acho que vamos continuar falando um pouco de Apocalipse. Tchau, pessoal.
Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de vocês. Tchau.